Michelangelo foi o pioneiro do estrelato artístico. Além de escultor, ele se destacou como pintor, arquiteto, poeta e engenheiro, revelando-se um verdadeiro outsider, abençoado com o dom do gênio. Sua escultura do Davi, mundialmente conhecida, encarna não apenas os princípios estéticos do Renascimento, mas também os complexos contextos políticos e técnicas esculturais da época. Longe de ser apenas a narrativa simplista de um jovem rei derrotando Golias, a saga por trás do Davi, de Michelangelo, é profundamente multifacetada e intrigante. Em um de seus poemas, Michelangelo escreveu: "Eu sei que sou feio, em italiano antigo, som de ser bruto." Seu nariz, deformado por uma fratura, conferia-lhe, segundo suas próprias palavras, a aparência de um mendigo. Embora impotente diante de sua própria estética, ele dedicou-se incansavelmente a assegurar que sua obra-prima, o Davi, se tornasse o epítome da beleza masculina. Michelangelo acreditava que era um instrumento de Deus. Ele não estava criando uma escultura de mármore, ele simplesmente estava libertando a figura aprisionada dentro dela. O trabalho inacabado de Michelangelo nos dá muitas visões de suas técnicas. A maioria dos escultores criaria um modelo de argila e depois marcaria seu bloco de mármore para saber onde esculpir. Mas Michelangelo trabalhava principalmente à mão livre, começando pela frente e trabalhando para trás. Para esculpir em mármore, você precisa da força de um atleta e da destreza de um cirurgião. Qualquer deslize pode destruir anos de trabalho. Michelangelo iniciava o processo pelo que é conhecido como excesso, removendo a maior parte do material com um cinzel pontiagudo e um martelo de grande porte, para esculpir a forma geral da obra. Em seguida, ele recorria a uma ferramenta dentada e um martelo menor para trabalhos mais detalhados na modelagem da forma. À medida que a escultura ganhava complexidade, ele utilizava cinzéis cada vez mais finos para acrescentar os detalhes necessários. Uma broca era empregada para acessar as fendas mais profundas, e então ele refinava o trabalho com uma variedade de ferramentas menores, finalizando a superfície com uma ferramenta como a lima, que tinha a função de suavizar e dar os toques finais à escultura. Por fim, Michelangelo polia meticulosamente a estátua com pedras pómeis abrasivas e, em seguida, com couro, até que ela adquirisse um acabamento suave e brilhante. Ao observarmos suas obras inacabadas, podemos perceber claramente a escultura emergindo da pedra. As marcas presentes foram todas deixadas pelas próprias mãos de Michelangelo. A região externa revela onde ele iniciou o processo de escultura com um grande pico e um martelo, enquanto em áreas mais detalhadas, como o peito, as marcas são mais sutis devido ao uso de ferramentas mais finas. Michelangelo tinha 26 anos quando foi convidado a esculpir uma estátua colossal do herói bíblico Davi, para ser colocada no telhado da Catedral de Florença, a 80 metros acima do nível da rua. Apenas 2 anos antes, ele tinha esculpido a belíssima Pietà em Roma, e já era considerado um mestre. Foi solicitado que usasse um bloco de mármore antigo, já pertencente à catedral que havia ficado de lado por 50 anos. Outros 2 escultores haviam tentado usá-lo, mas o mármore era defeituoso e considerado muito estreito para produzir uma figura bem-sucedida. Onde os outros viam defeitos, Michelangelo via oportunidade. Devido à forma do mármore, Michelangelo teve que ser preciso. Não havia margem para erros. Davi tinha que olhar para o lado, já que não havia mármore suficiente para que ele olhasse para frente, e tinha que estar na posição contraposto, para que suas pernas coubessem ao redor do grande buraco já existente no mármore. E ele ainda teria que ser esguio por causa da profundidade do mármore. A história de Davi e Golias é a história bíblica do gigante filisteu derrotado pelo adolescente israelita, armado apenas com sua funda. O final da história é Davi cortando a cabeça de Golias e segurando-a para a multidão aplaudir. Tradicionalmente, Davi havia sido retratado no ponto da vitória, triunfante sobre o morto Golias. Artistas florentinos como Donatello e Verrocchio retrataram sua própria versão de Davi, de pé sobre a cabeça decepada de Golias. Todas as estátuas são mais do que meras representações, mas a visão de Michelangelo seria revolucionária. Ao remover os atributos convencionais do herói bíblico, despojando-o literal e figurativamente,
Michelangelo também remove uma leitura simplista dele, como apenas uma ilustração da história, e dá a ela um significado metafórico mais amplo. Pela primeira vez na arte, Davi é retratado antes da batalha, e não no momento da vitória. Isso muda tudo. Em primeiro lugar, o Davi de Michelangelo representa a racionalidade. Davi não está prestes a lutar contra Golias com pura força, mas com habilidade e razão. Davi representa o ideal humanista de um homem que pode se tornar um herói apenas por sua inteligência e força de vontade. Estas são as virtudes do homem pensante considerado perfeição durante o Renascimento. Michelangelo o captura no auge de sua concentração, enquanto ele contempla o desafio à sua frente. Davi não é mais o tradicional garoto autoconfiante. Agora, ele é mostrado como um homem apreensivo. O pescoço de Davi está tenso, seus músculos da coxa estão flexionados, suas narinas estão dilatadas e sua testa está franzida de medo. Ele está prestes a deslizar facilmente e naturalmente para a ação. Ele está tenso, mas contempla o desafio à sua frente com um olhar calculado. A pedra está escondida dentro de sua palma direita, a funda repousa em seu ombro e pende por suas costas. Quase invisível. Enfatizando que a vitória de Davi foi intelectual. Seu peito parece pulsar de ansiedade. Como todas as esculturas de Michelangelo, o espectador vê Davi em um ponto específico e crucial. Davi está em movimento. A posição em que ele está é conhecida como contraposto. Foi inventado pelos antigos gregos e é uma maneira muito natural e humana de ficar em pé. A linha vermelha mostra onde seus músculos estão tensos, e as amarelas onde seus músculos estão relaxados. A maior parte do peso está em uma perna, com a outra perna para frente, fazendo com que os quadris e ombros da figura descansem em ângulos opostos, dando uma leve curva em S para todo o torso, e assim, dando à estátua um aspecto mais dinâmico. A história de Davi e Golias viria a representar a própria cidade de Florença. Durante o Renascimento, a Itália era uma coleção de cidades-estado, cada uma com seu próprio governante. A recém-independente República de Florença via-se como o Davi da Itália, mantendo-se com uma força inesperada contra os Médicis e a poderosa influência do Papa em Roma. Esse ponto foi enfatizado quando Davi foi colocado em um local secular em vez de seu destino religioso pretendido. Encomendada como uma estátua da história bíblica, nas mãos de Michelangelo, ela se torna algo completamente diferente. As proporções de Davi não são típicas do trabalho de Michelangelo. A figura tem uma cabeça e mãos excepcionalmente grandes. Mas Michelangelo, que havia dissecado muitos cadáveres, entendia o corpo humano melhor do que qualquer médico. Conforme a encomenda, a estátua foi projetada para ser vista de 80 metros abaixo. Em 2010, uma réplica de fibra de vidro foi temporariamente colocada no local originalmente planejado para Davi. E podemos ver claramente que as proporções funcionam perfeitamente quando vistas de baixo. A nudez era incomum na época para uma história bíblica, mas o Renascimento foi um momento decisivo para a nudez na arte ocidental. Um renovado interesse pela arte da Grécia e Roma antigas trouxe o corpo humano para o centro da inovação artística. Durante o Renascimento, a realização em representar o corpo tornou-se o padrão para medir o gênio artístico. É muito mais difícil representar uma figura nua do que uma vestida. É um mito, no entanto, que os europeus do Renascimento estivessem confortáveis com corpos nus na arte, especialmente quando exibidos em público. Na verdade, os padres da cidade fizeram uma guirlanda de 28 folhas de cobre douradas para proteger a modéstia de Davi. E nos anos seguintes, ele usou uma folha de figueira, como esta foto dos anos 1860 mostra. Por que o herói judeu Davi não é circuncidado? Novamente, podemos traçar isso de volta à inspiração para o Renascimento, os antigos gregos e romanos. Eles consideravam a circuncisão como bárbara, e não há representações de circuncisão em estatuária antiga. Além disso, a Igreja Católica denunciou a circuncisão na Idade Média. Pode-se observar que o órgão de Davi é bastante pequeno. Isso foi considerado um indicativo de modéstia e respeitabilidade, e mostra que a figura bíblica está no controle de seus próprios impulsos. Davi tem um leve estrabismo, raramente é comentado,
mas seus olhos apontam levemente em direções diferentes. Este é um truque típico de Michelangelo para nos atrair para os olhos de Davi. As pupilas são esculpidas ocas para capturar a luz solar em mudança, aumentando a intensidade do olhar. Michelangelo calculou cada ângulo e sempre considerou a posição do observador. Os detalhes são extraordinários. Veja a veia jugular, que está inchada. Isso só ocorre quando as pessoas ficam excitadas ou nervosas. Michelangelo entendia isso, mais de um século antes que os cientistas descrevessem o sistema circulatório. As veias na mão esquerda, levantada, são delicadas, enquanto as veias na mão direita, pendente, estão pulsando e são mais bem definidas. Da mesma forma que o sangue circula em nosso próprio corpo, isso é exatamente o que aconteceria com nossas próprias mãos na mesma posição. Cada detalhe aponta para a paixão de Michelangelo pela anatomia humana. Em 25 de janeiro de 1504, quando a escultura já aproximava-se de sua conclusão, autoridades florentinas já estavam cientes de que erguer a imensa obra no beiral da Catedral de Santa Maria del Fiore seria um arriscado plano. Decidiram, através de um comitê reunindo os mais proeminentes cidadãos florentinos, incluindo o próprio Leonardo da Vinci e Sandro Botticelli, selecionar um local mais apropriado para receber a grandiosa obra. Enquanto diversas localidades foram debatidas pelo comitê, a maioria de seus membros dividiam-se entre dois locais. Um grupo, liderado por Giuliano da Sangallo e apoiado por Piero di Cosimo, defendia que a estátua deveria ser posicionada sob a Loggia dei Lanzi, por conta das imperfeições do mármore, enquanto o segundo grupo defendia que esta deveria decorar a entrada do Palazzo della Signoria. Botticelli sugeriu ainda um terceiro ponto de vista, de que a escultura deveria ser abrigada no interior da catedral. Em junho de 1504, no entanto, Davi foi finalmente instalado na entrada do Palazzo della Signoria, substituindo a escultura em bronze Judite e Holofernes, de Donatello. O trabalho de posicionamento da escultura durou 4 dias. Davi é verdadeiramente um colosso. Com quase 6 metros de altura e pesando 6 toneladas, levou 4 dias e 40 homens para mover a estátua, meio quilômetro do ateliê de Michelangelo. Em um gesto de desafio, Davi foi colocado virado para o sul, em direção a Roma. Michelangelo, então, acrescentou os toques finais no local. Originalmente, a funda e o suporte de tronco de árvore foram dourados com ouro, como visto nestas reconstruções. Davi recebeu uma recepção entusiasmada dos florentinos e, desde o início, foi aclamado como uma obra-prima. O historiador italiano do século XVI, Giorgio Vasari, escreveu: "Depois de ver isso, ninguém precisa desejar olhar para qualquer outra escultura ou o trabalho de qualquer outro artista." Em 1873, Davi foi transferido para a Galeria Academia para protegê-lo de danos ambientais. E em 1910, uma cópia em tamanho real foi colocada na praça. A folha de figueira foi eventualmente removida e Davi pôde ser visto como Michelangelo pretendia. As estátuas têm poder além de sua leitura inicial. O herói de um homem é o símbolo de opressão de outro. Davi representa o poder de superar adversidades, diante de obstáculos insuperáveis. E todos nós podemos nos relacionar com isso. Michelangelo continuaria a criar muitas obras-primas, mas sua transformação milagrosa do pastor Davi em uma encarnação física de Florença provou ser um momento definidor em sua carreira artística. Ele foi um alquimista que transformou mármore em carne e osso, e trouxe uma percepção psicológica e um realismo físico à escultura, nunca vistos antes. Ele morreu em Roma em fevereiro de 1564. Ainda trabalhando aos 88 anos, tendo sobrevivido a seus rivais artísticos, Leonardo da Vinci e Rafael, ele foi trazido de volta a Florença, para ser enterrado na igreja de Santa Croce, apenas a um passo de seu divino Davi.